Boa noite a todos. Nesta hora nós queremos dar uma boa noite. Boa noite a todo mundo, amém? Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui para gravarmos este vídeo, amém? Gravarmos este vídeo, nós estamos falando da direção defensiva, amém? Nós estamos gravando esse vídeo, ensinando as pessoas, publicando na internet, guardando na internet, na rede social mais famosa do mundo todo, falando como evitar colisões em curvas. Acidentes em curvas são muito frequentes, devido principalmente aos seguintes fatores. Primeiro, curva mal projetada ou mal construídas, que apresentam inclinação de pista, que joga o veículo para fora, que começam abertas e se acentuam no final, e outros tipos de igualmente perigosos. Falta de visibilidade, velocidade incompatível com a situação da curva, situação da curva com pista irregular ou escorregadia, falta de sinalização apropriada. Principais procedimentos para evitar acidentes em curva. Qual é o principal procedimento que nós devemos ter para evitar acidentes em curva? Primeiro, adotar velocidade compatível com a curva antes de entrar nela. Segundo, entrar com velocidade muito alta e ter que frear durante a curva é perigoso e pode ser fatal. Quarto, frenagens em curvas são inevitáveis, devem ser feitos com cuidado, de forma progressiva. Frear bruscamente desequilibrará o veículo, além do risco de travar rodas e perder a direção. Aumentar a distância dos demais veículos e ficar atento para possíveis imprevistos. Ao fazer uma curva, a força centrífuga tende a jogar a moto para fora. O motociclista deve compensar esta força com a inclinação do próprio corpo. Curva em condições normais de pista e velocidade. Corpo na mesma inclinação da moto. Curva de pequeno raio ou com mudanças rápidas de direção. Corpo menos inclinado que a moto. Curvas rápidas ou com pavimentos escorregadios. Corpo mais inclinado que a moto. Qualquer que seja a inclinação do corpo do motociclista, a cabeça sempre deve permanecer na posição vertical, tá bom? Evitando colisões em cruzamentos. Perímetro urbano, cuidado redobrado. Em cruzamento, bem como em entradas e saídas de veículos, acontecem muitos acidentes. Nesse caso, o condutor deve obedecer à sinalização e, na dúvida, ele deve parar. Respeitar a preferência de quem transita por via de maior prioridade, ou de quem já esteja transitando nas rotatórias. Se não houver sinalização, a preferência é de quem se aproxima pela direita. Aproximar-se com cuidado, mesmo tendo a preferência redobrada, tá? Aproximar-se com cuidado, mesmo se você estiver pela direita. Redobrar a atenção. Cruzamento com via férrea exige parada obrigatórias. Colisões com trens são gravíssimos e muito mais frequentes que se pode supor. Cuidar com o procedimento de convergência, principalmente à esquerda. Dar preferência para pedestres e veículos não motorizados. Não ultrapassar no cruzamentos nas ruas e nas suas proximidades, tá? Evitando colisões em marcha ré. É proibido trafegar com automóvel trecho longo em marcha ré. É proibido, tá? Usá-la apenas para pequenas manobras, tomando sempre os seguintes cuidados. Antes de manobrar, sair do veículo, verificar o espaço da manobra e a inexistência de qualquer tipo de obstáculo. Se necessário, pede auxílio de outra pessoa. Não entrar de ré em esquina ou lugares de pouca visibilidade. Evitar sair de ré e de garagem e estacionamento. Cuidar
Cuidar com objetos, animais e crianças de baixa estatura. Veículos de pequeno porte, veículos de grande porte. Geralmente esses acidentes são trágicos, tá? Geralmente. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança de veículos de menor porte. Os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados. E todos juntos são responsáveis pela segurança do pedestre. No dia a dia do trânsito, porém, a realidade não é bem assim. Existe uma espécie de competição. Condutores de veículos de menor porte têm a vantagem de agilidade, enquanto condutores de ônibus e caminhões se impõem pelo tamanho dos veículos. Na verdade, acidentes envolvendo veículos de pequeno e maior porte geralmente são trágicos para ambos. Apesar do veículo maior levar vantagem em estrutura e deslocamento provocado pela colisão, sempre tem consequências imprevisíveis. Em acidentes envolvendo motos e outros veículos, geralmente o motociclista leva a pior, pois a fragilidade da moto é grande e o condutor geralmente sofre impacto diretamente na cabeça ou sobre o corpo. Vamos ler isso aqui de novo, que isso é muito interessante. Na verdade, acidentes envolvendo veículos de pequenos e maior porte geralmente são trágicos para ambos. Apesar do veículo maior levar vantagem em estrutura, o deslocamento provocado pela colisão sempre tem consequências imprevisíveis. Em acidentes envolvendo motos e outros veículos, geralmente o motociclista leva a pior. Foi o caso do meu irmão. Ele levou a pior no acidente que ele sofreu, pois a fragilidade da moto é grande. O condutor geralmente sofre o impacto diretamente na cabeça ou sobre o corpo. Ele sofreu um acidente, né? E ele sofreu um impacto na cabeça dele. Foi na cabeça que ele sofreu. Pontos cegos. Veículos de grande porte, como caminhões, carretas, ônibus e veículos articulados, têm uma capacidade de manobra muito limitada quando comparada à de veículos menores. Todas as manobras, sem exceção, são mais difíceis de executar. Em frenagens, os veículos de grande porte precisam do dobro ou até do triplo da distância para parar. As curvas que conseguem fazer têm raios maiores. O comportamento em curvas fechadas é sempre inseguro e a trajetória das rodas traseiras não segue a das dianteiras. Pelo porte avantajado, esses veículos sempre acarretam uma grande redução na área de visão. Ônibus e caminhões apresentam ponto cego de ambos os lados, maiores do que o veículo de menor porte. Veículos de grandes possuem ainda extensos pontos cegos na parte de trás e nas duas laterais. Observe as ilustrações. Aí ele está dando aqui uma ilustração, né? Ele está dando uma ilustração, tá? Pra gente observar aqui, tá bom? Pra gente observar aqui um ônibus, né? Um carro na frente, tá? Aqui, tá bom? Aqui é um carro, uma carreta, né? Um caminhão, um carro atrás, né? E aqui ele também está dando outra ilustração, tá? Evitando colisões em marcha ré. Aqui com uma moto, né? Um ônibus, uma moto na frente, né? Aqui, né? Pontos cegos. Então, cuidado complementares. Precauções ao conduzir veículos de pequeno porte. Graças a Deus eu já estou terminando. Falta 1, 2, 3, 4 folhas. Graças a Deus eu estou acabando. Cuidado complementares. Precauções ao conduzir veículos de pequeno porte. Ao trafegar à frente de veículos de grande porte, não ficar muito próximo, pois a capacidade de frenagem deles é reduzida. Não disputar espaço com veículos de grande porte.
Ao trafegar atrás de um veículo grande, o condutor estará em um ponto cego para proteger-se. A distância de segurança deve ser bem maior. Se ser previsível e fazer-se notar com luzes ou breves toques na buzina. Jamais passar por trás de veículos que estejam manobrando. Motoristas profissionais dirigem muitas horas diariamente e devem ficar atento a comportamentos anormais. As ultrapassagens envolvendo veículos de grande porte exigem os seguintes cuidados complementares. Permanecer na área de ultrapassagem o menor tempo possível. Em subidas, o veículo de grande porte perde velocidade, o que facilita a ultrapassagem por veículos mais ágeis. Em descidas, esses veículos ganham velocidade facilmente, dificultando a manobra de ultrapassagem e fazendo a duração desta manobra aumentar. Depois de ultrapassar, tomar cuidado para não voltar à pista muito próximo da frente do veículo ultrapassado. Antes de retornar, certifique-se de que é possível enxergar a frente do veículo pelos retrovisores. Durante a ultrapassagem, o condutor, em parte, irá trafegar por uma área onde o motorista do caminhão não consegue enxergá-lo. Verificar a ilustração ponto cego e à esquerda do caminhão. Para evitar uma colisão lateral, certifique-se de que o motorista do caminhão notou a sua presença, com leves toques na buzina ou sinais de luz, principalmente à noite. Permanecer, geralmente, quando ocorre acidente, ninguém tem culpa, né? Eu não vi, eu não percebi, não sei o que aconteceu, não sei, Geralmente ninguém tem culpa quando acontece acidente. Pelo amor de Deus. Permanecer ao lado de um veículo de carga pelo lado de fora de uma curva é muito perigoso. Em caso de deslocamento da carga ou dificuldade em fazer a curva, fatalmente o veículo que estiver do lado de fora da curva será atingido. Ultrapassar mantendo uma certa distância lateral. Para evitar o efeito aerodinâmico, o deslocamento de ar e turbulência causados pelo movimento do veículo de grande porte que está sendo ultrapassado, redobrar esses cuidados quando os veículos de grande porte estiverem trafegando em sentido contrário. Ao ser ultrapassado por veículos de grande porte, reduzir a velocidade e facilitar a manobra. Reduza, não fique competindo, não. Você está com uma carga, você quer andar assim numa terceira, numa quarta, em 60, 80, e o rapaz que está atrás de você quer lhe ultrapassar, então deixa ele ultrapassar, deixa ele embora, deixa ele embora. Tá? Facilite, deixa ele embora. Evitando colisões de automóvel com motocicletas. Principais causas de acidentes. Condutores de moto têm os mesmos deveres que os dos demais veículos motorizados, como são de menor porte, porém gozam de preferências previstas em lei sobre os de maior porte, tá? Acidente envolvendo motocicleta sempre tem consequências trágicas para os motociclistas, devido à fragilidade dos veículos de duas rodas. As principais causas de acidente envolvendo motocicletas são a grande agilidade com que trafegam esses veículos, imperícia dos condutores, mais de metade de todos os acidentes. Com motos envolvem motociclistas inexperientes. Foi o caso do meu irmão, né? Como eu já disse e repito, foi o caso do meu irmão. Imprudência ou realizar manobras, passar muito próximo dos demais veículos. Costurar, né? São os costureiros do trânsito. Velocidade incompatível, ultrapassar pela direita, etc.
A capacidade de frenagem das motos, em geral, é menor que a dos automóveis, motocicletas, em mau estado de conservação. Os principais cuidados para evitar acidentes com motocicletas são manter uma distância segura, tomar cuidado com conversões à esquerda e à direita, pois os motoqueiros costumam transitar nos pontos cegos, conferir o que se passa atrás constantemente pelos retrovisores, ter cuidado ao abrir as portas do veículo quando estiver estacionado ou parado em congestionamento e cruzamentos. Para ultrapassar uma motocicleta, usar os mesmos cuidados utilizando na ultrapassagem do veículo. Condutor sem capacete é sinal de negligência e imprudência. Redobrar o cuidado. Então, quando nós vemos um condutor sem capacete, um condutor sem capacete, a gente já vê que ele é um condutor imprudente. É um condutor aí que não está nem aí para a segurança dele, desrespeitando aí os códigos, as normas básicas para dirigir, para conduzir um veículo com segurança. Ele não está nem aí para a segurança dele, nem para a segurança dos que estão envolvidos ali ao seu redor. Então nós devemos ter muito cuidado. A mesma coisa acontece com condutores que usam o seu veículo, que está com os equipamentos obrigatórios, como lâmpadas internas, lâmpadas externas, direita e esquerda, sinalizadores, equipamentos obrigatórios, obrigatório como cinto de segurança, sinalizações, lâmpadas queimadas, lâmpada de fio queimada, gasolina, enfim. Esses condutores realmente eles são imprudentes, eles não respeitam o Código de Trânsito brasileiro e eles não estão nem aí para a segurança do trânsito. Infelizmente, é uma realidade nós termos esse tipo de gente que não estão nem aí, desrespeitam totalmente as normas, e causam acidentes por falta de negligência, por falta de responsabilidade, tá? O motociclista deve utilizar os equipamentos de segurança, capacete, viseira, luvas, botas e roupas adequadas, manter sua moto em perfeito estado, reservar um espaço de segurança à sua volta, equivalente ao espaço de um automóvel, ter cuidado com motoristas distraídos, ser previsível, sinalizando sua presença, certificando de que está sendo notado, por ser pequeno e difícil de ser percebido, usar o farol baixo ligado mesmo de dia. Evitando colisões com pedestres. Atropelamento é sempre uma tragédia. O Código de Trânsito brasileiro responsabiliza os condutores pela segurança dos pedestres. A boa convivência entre condutores e pedestres depende do respeito aos direitos e deveres de cada um. Quando não houver sinalização, como semáforo ou faixa, o pedestre deverá esperar que os veículos passem para, então, efetuar a travessia com a segurança. Quando houver sinal luminoso, este determina quem deverá passar. Quando houver faixa de pedestre sem sinal luminoso, a preferência é do pedestre, devendo o condutor parar e guardar a sua travessia. O condutor deve tomar os seguintes cuidados. Dar uma oportunidade real para o pedestre utilizar as vias, principalmente crianças, idosos, deficientes físicos, cegos, pessoas com dificuldade motores, etc. Na proximidade do pedestre, reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Tentar prever a reação do pedestre. Ser gentil e facilitar a vida do pedestre sempre que possível. Lembrar que na condição de pedestre, o condutor também sente-se vítima da intolerância de outros condutores. Muitos atropelamentos vitimam pedestres embriagados. Tomar cuidado, pois mesmo que não haja culpa do condutor, o atropelamento é sempre uma tragédia. O pedestre deve. O que o pedestre deve fazer? Deveres do pedestre. Atravessar sempre na faixa de segurança. Procurar sempre ter a certeza de que o motorista notou a sua presença. Aguardar pelo momento oportuno quando não houver faixa. Procurar atravessar a rua sempre transversalmente, percorrendo a menor distância no menor tempo.
Abastecer-se de caminhar sobre a pista de rolamento, caminhar de preferência pelo lado de dentro das calçadas, aumentar sua capacidade de previsão procurando identificar os sinais do condutor, tá bom? Aqui é o meu caso, eu sou ciclista, eu gosto muito de bicicleta, eu ando muito de bicicleta. Já fui assaltada, já me levaram 3 bicicletas, né? 3 bicicletas, ladrão. Ciclista tem preferência sobre veículos automotores. Nós temos preferência sobre veículos automotores. Bicicletas e patinetes, bem como qualquer veículo não motorizado, são frágeis e vulneráveis. Tem, portanto, preferência sobre os demais veículos automotores. O motorista deve dar preferência e facilitar a passagem de ciclistas, usuários de outros veículos não motorizados, em cruzamento e conversões da esquerda e à direita. Manter a distância lateral de 1,5 metros. Conferir constantemente pelos retrovisores com especial atenção para os pontos cegos. Cuidar ao abrir portas de veículo quando estiver estacionado ou parado com congestionamento ou cruzamento. Entender que, à noite, é ainda mais difícil notar os ciclistas, pois muitos ainda não usam os refletivos previstos em lei. Anunciar a presença com leves toques de buzina. Né? O dever do ciclista. O nosso dever é equipar a nossa bicicleta com dispositivo refletivo de segurança. Nós devemos usar o capacete adequado. Mesmo pequenos acidentes podem resultar em traumatismos cranianos. Não utilizar fones de ouvido. Usar a audição exclusivamente para os sons de trânsito. Conscientizar-se da fragilidade. Trafegar principalmente por pistas exclusivas, ciclovias. Ser preferível certificando de que está sendo visto. Tá? Agora vamos falar das colisões com animais. Muitos condutores não sabem que choques com animais, mesmo de pequeno porte, sempre traz consequências graves. Dependendo da velocidade, bater em um cachorro de porte médio poderá desequilibrar completamente o veículo, gerando um acidente de grandes proporções. Animais de grande porte, como cavalos e vacas, têm um centro de gravidade a mais de 1 metro do chão e possui grande massa corpórea. Em caso de colisão, o impacto ocorrerá na altura do para-brisa de automóvel e o animal acabará atingindo os ocupantes do veículo. Para os motociclistas, esse tipo de acidente geralmente é fatal. Os procedimentos de segurança são os seguintes: diminuir a velocidade. Assim que você vê o animal, você diminui a velocidade. Você também tem que evitar buzinar para não assustar o bicho. Ficar atento ao passar por fazendas ou locais abertos. Fique atento, pode aparecer um cavalo, um bezerro, etc. Fechar os vidros em caso de automóveis. Nunca tentar chutar o animal para não se desequilibrar da moto. Ficar de olho na trajetória da moto e no animal, tá bom? Vamos salvar isso aqui. Parar.